Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 21. Mateus 16, verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço ou escândalo, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pela manhã nós dissemos que iríamos dar mais um passo nessa noite, agora fazendo uma conexão entre aquela obra que foi operada pelo nosso Senhor na cruz do Calvário, uma obra perfeita e consumada, e qual é a aplicação ou reflexo ou a necessidade que temos nessa jornada com o Senhor, diante desta obra consumada. Então dissemos também que se você consultar literaturas do século passado para cá, de vários irmãos, Jesper Lewis, Watchman Nee, Austin Sparks e muitos outros, você vai ver essa expressão, o trabalho da cruz em nós. Talvez para muitos que aqui estão, essa expressão não seja comum. E é bom que não seja. Nós vamos buscar ver qual é o significado disso. Uma outra expressão para designar a mesma coisa, e essa já é comum para todos nós, basicamente, seria a expressão, o quebrantamento da alma. Sem o quebrantamento da alma, é impossível que a vida de Deus flua de nosso homem interior. Dois textos são muito gráficos nesse assunto e nos trazem muitas lições espirituais. O primeiro dele, o vaso de alabastro que Maria de Betânia quebrou para ungir os pés e a cabeça de nosso Senhor. O vaso em si mesmo era um vaso precioso. Esse termo alabastron, como está na língua original, se refere a uma região no Egito, de onde essa pedra era extraída. Esse vaso era dessa pedra chamada alabastron. E o vaso em si já era um vaso de valor. O conteúdo do vaso era de ainda muito maior valor. É muito difícil transportar valores da época bíblica para dias atuais. Extremamente difícil. Por causa tanto da diferença do tempo, quanto da diferença da avaliação cultural e social daquela moeda lá e de uma moeda hoje. Então as tentativas são apenas aproximadas. Mas aquele bálsamo, aquele nardo, o evangelista Marcos diz que o nardo que estava dentro do vaso de alabastro era preciosíssimo. Palavra que Marcos usa e unicamente ele usa para se referir a esse nardo, preciosíssimo. Então aqueles que fazem a tentativa de transpor esse valor, eles dizem que então, aproximadamente, esse nardo preciosíssimo teria o valor de hoje de R$10.000.
lembrando que era um pequeno frasco que normalmente naquela cultura as mulheres, um pequeno tesouro que as mulheres guardavam para a sua noite de núpcias. Quando então elas partiam aquele vaso, ele era selado na sua boca com cera, para que o nardo precioso não exalasse o seu perfume e perdesse o seu valor. Então, esse vaso era selado com cera. Ao redor do seu gargalo, já que ele era um vasozinho mais bojudo embaixo, tinha um gargalozinho então, esse gargalo era estriado, para que facilitasse ele ser quebrado, como são muitas ampolas hoje em dia para a administração de injeções. Então, durante a noite de núpcias, as mulheres tomavam esse vasozinho, aquelas que puderam reservar esse pequeno tesouro, claro que isso não era comum a todas, então elas quebravam esse vaso e espalhavam o perfume, tanto sobre os lençóis, quanto sobre o ambiente. Então aquele cheiro era maravilhoso. Foi isso que Maria fez com aquele seu pequeno tesouro, quebrando o vaso de alabastro e ungindo o nosso Senhor Jesus, como ele disse, para o seu sepultamento. Ela se antecipou, o Senhor disse, para o meu sepultamento. Porque ela compreendeu então aquilo que estava no coração do Senhor naquele momento, quando nenhum dos seus discípulos pôde compreender. Porque os evangelhos vão dizer que quando esse vaso é quebrado, Judas diz: que desperdício. E é dito que da mesma forma os outros concordaram com ele. Aquele perfume valia 300 denários, o valor então da moeda na época. Quebrantamento. Qual o resultado do quebrantamento? E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Meus amados irmãos, o que é que o nosso Senhor tem buscado em cada uma das suas assembleias? O que é? Talvez nós tenhamos na segunda-feira pela manhã uma sessão mais longa e nós iremos dividi-la em duas partes, se assim for possível. E nós iremos buscar abordar as 7 assembleias no livro do Apocalipse. E o que é que o Senhor busca em cada uma das suas assembleias, para que nós possamos mais uma vez reposicionarmos nossa rota rumo ao chamado do nosso Senhor, a nossa soberana vocação, a nossa vocação celestial. Então, o que é que ele busca, retomando, em cada uma das suas assembleias? Para resumir em uma palavra, ele busca a si mesmo. Porque os candeeiros não têm luz própria. Sem luz no candeeiro, sem óleo, sem pavio e sem luz, fogo, o candeeiro é apenas um objeto de ornamentação. Todos que vão numa viagem a Israel trazem um candelabrozinho para enfeitar a sua casa. Só serve para isso, não é? Mas o candeeiro não foi designado para ser um objeto de ornamentação. A finalidade de um candeeiro é ser um instrumento para então emanar luz. As igrejas, no livro do Apocalipse, são 7 candeeiros, mas não são a luz. Então, o que o Senhor busca naqueles candeeiros? Luz. Por isso aqueles pavios eram espevitados pelo sacerdote. Cada parte do pavio de tecido que queimava, o sumo sacerdote ou os sacerdotes usavam as espevitadeiras para aparar o pavio queimado, a parte queimada do pavio, para que a luz não fosse bruxuleante, uma luz ofuscada. O que o Senhor busca nas suas assembleias é a si mesmo, porque Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo, e as suas assembleias são os seus candeeiros. Então, meus irmãos, essa é a primeira figura importante. Se esse vaso de alabastro não for quebrado, então aquilo que há nele, o nardo precioso, o perfume que enche toda a casa, não pode ser exalado. E talvez você já saiba muito bem que o lar de Betânia, onde o Senhor tinha os seus 3 amados, Maria, Marta e Lázaro, especialmente chegados,
Está enfermo Lázaro, a quem amas. Então o Senhor tinha naquele ambiente o que ele não tinha em Jerusalém. Seus direitos ali eram reconhecidos. Ali ele era visto e tido como o Senhor. Por isso Maria o unge daquela maneira. Unge sua cabeça, dizendo: o Senhor é minha cabeça. Unge os pés dele, dizendo: eu sou a tua serva. Enxuga com seus cabelos. 1 Coríntios 11 diz que o cabelo é glória da mulher. Quando ela enxuga os pés do Senhor com aqueles cabelos, ela está depositando aquilo que seria a glória dela aos pés do nosso Senhor Jesus. Isso é o resultado de quebrantamento, meus amados irmãos. Ou, o termo que estamos usando para a nossa meditação nessa noite, o trabalho da cruz nas nossas vidas da alma. O termo alma, creio que você sabe em grego, é surré. Nós usamos no nosso português psique. O que é psique? Psique é a sede da personalidade humana. Psique é a sede dos pensamentos, é a sede dos desejos, é a sede dos sentimentos. O que aconteceu no Éden, quando o pecado entrou? Essa psique humana, ela foi completamente desamparada da vida de Deus. Então, a partir da entrada do pecado no Éden, nós temos uma psique desamparada. E sem dúvida, amados irmãos e irmãs, esse termo é muito forte. Desamparada. Porque aquilo que iria conceder realidade e conceder a psique, meio, como sede de sentimentos, sede de pensamentos e sede de desejos, uma expressão plena daquela vida interior tomada por Deus, coisa que nunca aconteceu com Adão, nem com a sua esposa. Então ela se torna separada de Deus. Mais uma vez repetindo, essa nossa psique, já que um dos nossos pais, como nosso irmão nos lembrava, foi Adão, caído, claro. Então, assim como a psique dele foi desamparada no Éden, a nossa psique é desamparada desde o nosso nascimento. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51. Então, meus amados irmãos, o que vai ser feito? Em primeiro lugar, quando, pela ação da maravilhosa graça de Deus, o Espírito Divino, Espírito de vida, infunde vida no nosso espírito humano, sem comunhão, apagado, impossível de ter relação com Deus como fonte da vida, embora possa, como espírito humano morto, ter relação com espíritos maus, espíritos enganadores. Mas quanto a Deus, ele está morto nessa relação. Estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando Deus disse: de trevas resplandecerá luz, ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso a Bíblia chama de regeneração, ou novo nascimento. João 3, 1 Pedro 1. Então, quando isso aconteceu, graças ao Senhor, nosso espírito foi regenerado, iluminado, vivificado. Mas e agora? A nossa psique continua desamparada. O que é necessário? Que essa vida que foi infundida no mais interior do ser do homem, no seu espírito, ela agora possa encontrar caminhos para dentro da alma, ou para dentro da psique, do ego, se você quiser. Os dois termos são imensamente correspondentes. Então, qual é o propósito do Espírito Santo ter vindo habitar em nós? É que agora a psique desamparada se torne uma psique que é um instrumento a serviço da glória, dos propósitos, da vida de Deus. Então, por causa da queda, o homem foi colocado de cabeça para baixo. Aquele órgão mais nobre
do homem, seu espírito humano, órgão e faculdade capaz de ter comunhão com Deus, capaz de ter intuição divina, de receber as direções de Deus, compreender os caminhos de Deus. O órgão capaz de perceber, de ter consciência de Deus, espírito. Agora então ele vai buscar caminho através das nossas almas. Mas ele vai encontrar muita dificuldade. Por quê? Quem quiser preservar, outros evangelistas vão usar todos esses termos que vou expressar aqui. Quem quiser salvar, quem quiser preservar, quem quiser achar a sua vida da alma, perdê-la. Então o obstáculo do Espírito Santo é obter concordância em nossas almas ou psique, para que então ele realize o trabalho quebrantador ou transformador. A outra figura linda que é usada, e essa pelo nosso próprio Senhor, está em João 12. Devemos chegar lá ainda essa noite, quando o nosso Senhor disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Essa tarde, nosso amado irmão estava nos falando algo sobre relacionamento conjugal, para os que aqui estiveram. E se nós juntarmos tudo que nós ouvimos nessa tarde, e graças ao Senhor ouvimos muita coisa prática sobre relacionamentos, como que nós poderíamos, quem sabe, enunciá-lo em uma frase? Penso que essa do Senhor seria, na minha estimativa, a melhor delas. Quem não morrer, se não morrer, fica só. Na vida conjugal, se não morrer, fica só. Na vida das assembleias do Senhor, se não morrer, fica só. Porque esse morrer é a chave da comunhão. Esse morrer é a chave da vida abundante. Por isso nosso Senhor usou a figura do grão de trigo tão linda. A vida está lá, o poder da vida. Mas se a casca não for quebrada, então a vida poderosa que habita lá nessa semente, ela nunca será frutífera, nem liberada e nem frutífera. Algum tempo atrás, poucos anos atrás, eu vi uma cena muito bonita, muito interessante. Fiz uma foto dela, porque não é tão comum. Talvez você já tenha visto, mas não é tão comum. Em uma cachoeira, havia uma rocha de aí um bom tamanho, talvez umas 3 ou 4 toneladas, à beira dessa cachoeira. E essa rocha tinha uma fenda. E nesta fenda, uma pequena fenda, uma fenda que não tinha a espessura de 2 dedos, numa rocha de um bom tamanho, 2 dedos. Sabe o que aconteceu? Nessa fenda nasceu uma árvore de 2 metros de altura, na fenda da rocha, porque uma semente foi depositada ali. E essa semente então liberou ali a sua vida, encontrou seu espaço, digamos que de alguma maneira ela quebrantou a rocha, e então nós vimos aquela árvore bonita ali. Claro que ela não podia chegar a 30 metros, né? Mas ela conseguiu chegar até então a uns 2 metros de altura. O poder da vida da semente, amados irmãos. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e é permanente. 1 Pedro capítulo 1. Não é maravilhoso? Então essa semente já foi plantada em cada um de nós. O que ela está fazendo agora em nós? Ela está fazendo o que aquela sementinha fez naquela rocha. Ela está buscando espaço para lançar raízes para dentro das nossas almas, para que então nós possamos produzir fruto, mais fruto, muito fruto, na linguagem do nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, que desde já fique claro
para nós todos. Esse processo exige, requer correspondência entre nós e o Senhor, entre nós e o Espírito Santo. Agora ainda, antes de entrar nos 4 textos, que são diferentes, 2 em Mateus, 1 em Lucas e 1 em João, que vão mostrar o que é exatamente que esse trabalho da cruz, sobretudo, deseja operar nessa nossa alma, para que nós possamos dar fruto, mais fruto e muito fruto. Então, meus irmãos, é uma chave, você vai ver. E nosso Senhor usou essa chave, Ele usou mais vezes do que 4, mas eu quero destacar essas 4 vezes, porque são 4 expressões, nós chamamos na reunião anterior, né, de verdadeiros monstros, que estão aí na nossa vida independente da psique, e que se não forem tratados, se o Espírito Santo não encontrar aí caminho de quebrantamento, então essa vida de Deus não poderá se expressar adequadamente de nós. Ainda seremos regenerados, ainda seremos filhos de Deus. Nosso irmão também nos destacava isso, não é? Desde o primeiro dia, filhos de Deus, regenerados, nascidos de novo. Mas onde está a vitalidade? Onde está o testemunho do Senhor? Onde está a luz brilhante? Onde está aquele que veja as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus? Onde estão aqueles reunidos em reuniões tais, em que se entrar um incrédulo ou indouto, ele se prostra com o rosto em terra e diz: Deus está de fato no meio de vós. Não é porque ele está ouvindo boa música, isso ele ouve no mundo, muito melhor do que a nossa, musicalmente falando. Você tem alguma dúvida disso? Então ele não veio em busca de boa música, e nem de boas companhias. De alguma maneira ele entrou num ambiente onde o Espírito Santo é Senhor. Então por ele é convencido, por ele é julgado, por ele os seus corações e seus pensamentos, desígnios são manifestos. Então ele tem esse testemunho a dar. Eu entrei em um ambiente onde eu sei, Deus está no meio de vós, porque eu fui convencido, porque meus pensamentos foram manifestos. Então, meus amados irmãos, será que temos tido esse ambiente para o nosso Senhor? Se não temos, qual é o motivo? A falta de quebrantamento da alma, o trabalho da cruz mais profundo na nossa vida interior. E lembre-se, irmão, nós comentamos, penso que foi na reunião anterior, ou ontem, que as Assembleias do Senhor, que já caminharam mais tempo, ainda correm mais perigo. O perigo da acomodação. Já conheço, já li, já ouvi, é familiar para mim, é conhecido para mim. Para citar de novo o servo do Senhor, Adab Tozer, mais uma vez, sabe o que ele disse? Quando as verdades de Deus não passam pelo filtro de lágrima dos nossos olhos, elas não têm valor para os nossos corações. Compreendeu o que ele quis dizer? Se a palavra de Deus é simplesmente familiar e conhecida, então não haverá nenhum filtro de lágrimas. Mas se essa palavra de Deus continua sendo para nós o que ela é em si mesma, viva, eficaz e mais cortante que uma faca de 2 gumes, então sim, ela produzirá um filtro de lágrimas dos nossos olhos, porque nosso ser mais interior foi atingido, foi tocado. Então a verdade de Deus terá valor para o nosso coração. Ah, meus irmãos, se seminários teológicos preparassem vasos ungidos de Deus, nós não teríamos a condição que nós estamos tendo hoje da igreja. Os vasos de Deus são preparados nas assembleias locais, mediante o trabalho quebrantador do Espírito Santo. Não foi assim em Antioquia? Não foi assim em todas as igrejas quando a igreja começou? Não foi assim? É assim que o Senhor prepara vasos, discipulado a Cristo, quebrantamento da alma, para que então as verdades de Deus se tornem realidades no coração do homem, para que a boca possa falar do que o coração está cheio.
E nós não sejamos tagarelas, repetidores de mensagens, pregadores do último livro que nós lemos. Compreende o que eu quero dizer? Oh, meus amados irmãos, ouvir mensagens e ler livros espirituais é muito bom, mas lembre-se sempre, e isso é verdade ainda sobre este livro, que é a palavra sagrada de Deus. Se ele for mantido nos nossos corações apenas como um depósito, é insuficiente. É isso que os autores do Novo Testamento chamam de logos. Uma palavra que foi falada, foi entendida e foi depositada. Logos, graças a Deus pelo logos. Mas se o Espírito Santo não operar sobre o logos e não transformar esse logos em rema, palavra viva, então ela é inútil na obra de Deus. Irmão Sparks dizia assim: se nós percebêssemos quanta energia da carne tem sido usada na obra de Deus. Ouviu bem? Quanta energia da carne usada na obra de Deus. Claro, produzindo nada. Aliás, ele mesmo, irmão, deixe-me citar uma experiência dele para você. Austin Sparks foi um dos alunos de Campbell Morgan, que já citamos aqui, na capela, não na Catedral de Westminster, essa está lá até hoje, mas numa capela, a Capela de Westminster, onde Campbell Morgan ministrou, em seguida a ele Martin Lloyd Jones, e Austin Sparks foi um aluno, foi discipulado naquela capela por Campbell Morgan. E um vaso de Deus, Sparks, ele iniciou a sua tarefa de pregar o evangelho e ensinar. Num determinado dia, ele disse assim para sua esposa: eu vou entrar em meu escritório e você não me incomode. Não bata na porta, não me chame, não me leve comida, não faça nada. Porque eu não vou sair do meu escritório até que eu saiba, diante do Senhor, por que o meu ministério é tão infrutífero. Agora, pense comigo. Sabe o que ele chamou de infrutífero? Quando ele viveu essa experiência, amado irmão e irmã, ele disse que ele poderia ensinar qualquer livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, apontando quais eram os encargos centrais de cada um dos livros, quais eram os tópicos principais, quais eram as palavras-chave de todos os 66 livros da Bíblia. Foi isso que ele chamou de ministério infrutífero, convencido assim pelo Senhor. Então ele se trancou no seu escritório. E ele, segundo ele mesmo relata, ele estava lendo o livro de Romanos. Era um livro que ele sabia de cor. E dava aulas sobre Romanos. Sabe o que aconteceu com ele? Ele entrou em Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7. E lá em Romanos 7 ele leu assim: para que sirvamos a Deus em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Romanos capítulo 7. Então ele vai dizer que quando ele leu essa palavra, que ele conhecia tão bem, a luz raiou profundamente no seu coração. E ele então se dobrou diante do Senhor e disse: Senhor, eu tenho te servido na caducidade da letra, e preciso aprender o que significa servir na novidade do Espírito. O que aconteceu com esse homem? Primeiro, que ele tinha um grande depósito do Logos no seu interior, mas ele estava sendo inútil, não é? Infrutífero, palavra que ele usou. Mas agora, irmão, a partir desse dia e do entendimento do que significaria servir no Espírito, aquele Logos começou a brotar desse coração, agora como palavra viva. E sabe o que aconteceu com ele? Ele era um dos ministros, nas famosas convenções de Keswick.
E nessas convenções eles tinham uma plataforma assim, elevada, como essa. Na frente da plataforma tinha um versículo, de João 17. Esse versículo dizia assim: para que todos sejam um. Convenções ou conferências de Keswick, muito famosas, vários irmãos ministraram lá, inclusive Scroggie, que você deve conhecer muito bem. Então, quando esse irmão viveu essa experiência diante do Senhor, avançando na jornada com o Senhor, avançando na visão espiritual, aliás, como já disse aos irmãos, na minha estimativa, esse irmão do século XX, ele nasceu em 1888, então ainda nasceu no século XIX, mas viveu no século XX até 1971, quando ele partiu para o Senhor. Sem dúvida, ele foi o irmão mais claro com relação ao supremo propósito de Deus em Cristo Jesus, Cristo e a igreja, e a jornada cristã. Ele tem uma obra sobre Hebreus, e muitas obras. Ele tem uma obra sobre Hebreus, foi tocado nesse livro aqui, já entre nós, chamada Pioneiros do Caminho Celestial. Pioneers of the Heavenly Way, uma obra maravilhosa, onde ele vai mostrar que aqueles que querem, pela graça do Senhor, se postarem como vanguarda na casa de Deus, eles têm um preço a pagar. Você está disposto, irmão? Se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, quando esse irmão subiu naquela plataforma, que ele já fez muitas vezes, e começou a pregar sobre o que ele chamava de a visão celestial. Atos, citando aquela expressão de Paulo diante de Agripa. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Quando ele começou a falar sobre o novo homem da nova criação, as pessoas começaram a olhar para ele assim: o que é que ele está falando? O que significa isso? Nós nunca ouvimos esse ensino. Novo homem de uma nova criação? Então ele deixou de ser convidado para as convenções de Keswick. Mas ele continuou indo a elas como assistente. E ele então estendia a mão para cumprimentar aqueles irmãos que antes serviam junto com ele, e eles não mais estendiam a mão para ele, para cumprimentá-lo. Quebrantamento da vida da alma. Ele foi atendido por uma irmã rica, indiana, que tinha uma casa na rua Honor Oak, em Londres. E ela ofertou essa residência para ele, para que ele ali então pudesse desenvolver aquilo que o Senhor estava concedendo a ele. E muitos irmãos, jovens, servos do Senhor, foram ajudados nessa rua Honor Oak, onde esse irmão tinha um centro de escola bíblica, onde ele ministrava a palavra do Senhor. Depois que ele partiu, seus livros estão aí, alimentando gerações e mais gerações. Ele pediu antes de partir que nenhum dos seus livros fosse vendido por nenhum preço. Todos os seus livros fossem distribuídos gratuitamente para o povo do Senhor. E é assim até hoje. Quebrantamento da alma. Se não morrer, fica só. Agora, meus irmãos, já que esse é um princípio espiritual, o que significa o trabalho da cruz em nós? Como é que nós podemos morrer? Digamos que pela graça do Senhor, Ele possa falar fundo em nossos corações e nós possamos responder a Ele dizendo: Senhor, em minha vida conjugal, eu quero aprender o que significa morrer. Assim para o marido, assim para a esposa, para que a casa se encha do perfume do bálsamo. Que os irmãos, em especial os irmãos mais velhos, os que servem de uma maneira ou de outra na casa de Deus, também tenham a mesma oração. Senhor, eu quero aprender e experimentar o que significa morrer, para que o perfume do bálsamo encha a casa. Então, o que significa morrer? 2 braços do trabalho da cruz em nós. Primeira coisa importantíssima antes de prosseguirmos. Por favor, me escute com atenção. O trabalho da cruz em nós, em qualquer um de nós, que pertencemos ao Senhor, nunca será compulsório ou obrigatório. Nunca. Então, irmão, não chame sofrimento de trabalho da cruz. Vou te dizer por quê. Há muitas pessoas, inclusive cristãos, muitos, que quanto mais sofrem, piores ficam, e não melhores. Mais cheios de ressentimento,
mais cheios de amargura, mais deprimidos ou mais exaltados, não é? Tentando se impor sobre os outros, por causa do seu sofrimento. Chega, basta, estou sofrendo demais, não é? Quanto mais sofrem, piores ficam, mais egocentrados, não é? Oh, como eu estou sofrendo. Não é assim, irmão? Então, sofrimento não é igual a cruz, ou cruz não é igual a sofrimento. Não é. Primeira coisa importante. Você se lembra do livro de Jó? Não vamos ter tempo para isso tudo, né? Mas você lembra que Jó foi sofrendo, levou um golpe inicial, uma crise, nos 2 primeiros capítulos, crise, narrada em prosa. A partir do capítulo 3, ele entra num processo, e esse processo é narrado em poesia. Você pode imaginar que o livro de Jó é uma poesia? Você poderia dizer que poesia mais feia é essa, né? Pelo menos até o capítulo 41 não tem poesia nenhuma. Mas o Espírito Santo escreveu esse livro em poesia, porque é poesia de Deus. Efésios 2:10 diz assim: nós somos poesia dele, feitura dele. Poema é a palavra no original. Poema dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou para que andássemos nelas. Então, quando o Senhor começa esse trabalho transformador na vida de Jó, primeiro pela crise, primeiros 2 capítulos, e depois pelo processo, que deve ter durado algo em torno de 6 meses, onde Jó teve pelo menos 15 sintomas físicos da enfermidade que ele teve: febre, pele descascando, rachada, e aquele frio intenso que ele sentia pela noite, e muita coisa mais, úlceras, ele raspava sua pele com caco de telha, teve úlceras pela sua pele. E essa foi a poesia. Quando a poesia termina, ele vai dizer: agora eu sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu me arrependo, e eu me abomino no pó e na cinza. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, a mandado de Deus, Deus mudou o cativeiro de Jó. Infelizmente há versões que dizem mudou a sorte de Jó, como se antes Jó fosse um azarado, agora Jó é um sortudo, né? Mas a palavra lá não é essa. O Senhor está mudando o cativeiro de Jó. Do que Jó era cativo antes de todo esse processo? Ele era cativo de si próprio. Ele era cativo da sua beleza, ele era cativo da sua justiça, ele era cativo da sua integridade, porque é assim que ele era mesmo. Deus deu testemunho dele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Na terra não há ninguém semelhante a ele. Não é assim que o livro começa, irmão? Então a pergunta que nós faríamos é: por que Deus foi mexer com ele? Se ele é um homem tão bom, se ele tem todas essas características, é tudo que nós queremos ter, não é? Porque o tema do livro de Jó é filiação. Filiação. Ruiostesia. Tirar Jó de um estágio infantil de conhecimento de Deus e elevá-lo para um estágio muito mais alto do conhecimento de Deus. Por isso você tem no Novo Testamento 2 palavras: teknos, ruios. Teknos fala de criancinhas que precisam de cuidado, que mamam, filhos pequeninos. Mas ruios fala de filhos ainda, mas adultos, maduros. Qual é o propósito do Senhor? O propósito do Senhor é intervir no berçário, que é a sua igreja, e elevar os teknos a ruios, filhos maduros de Deus. E foi isso que o Senhor fez com Jó. No seu nível de integridade, de testemunho, de beleza, ele era o que ele era. Deus disse que ele era. Inclusive Deus diz: não há ninguém igual a ele na terra. Ele é o maior do Oriente, não é? Quando ele saía na rua, ele se orgulhava tanto do que ele era. Quando ele saía na rua, ele está lembrando disso quando ele estava lá arrasado,
Ele diz assim: os príncipes se retiravam, aliás, os jovens se retiravam, e os príncipes punham a mão na sua boca, porque eles queriam ouvir Jó. Jó era quase como um anjo do céu, falando para aquelas pessoas, admirado, glorioso, um homem cheio de caráter, cheio de testemunho. Entende, irmão? Esse é o problema? Não. O problema era como ele próprio se via. E era assim que ele se via: glorioso, justo, íntegro, reto, olhando para si mesmo. Ninguém há na terra igual a mim. É isso que estava no coração de Jó. Ele chega a dizer assim no seu livro: tu fostes, falando a Deus, tu fostes cruel contra mim. Ele chega a dizer: tu me espreitas como uma caça, para a hora que eu passar, o Senhor então atira em mim. E foi o que o Senhor fez. O Senhor me tirou do meu ninho, me tirou da minha glória, me tirou da minha posição tão alta. Ele parece, irmãos, no seu livro, um advogado, com OAB e tudo. Porque ele escreve num determinado ponto do seu livro assim: eu já tenho bem encaminhada a minha causa, que o Todo-Poderoso se defenda. Pode imaginar, irmão? Porque ele está dizendo: Deus, apresenta-te no meu tribunal e vamos colocar as coisas a limpo. Do que é que o Senhor pode me acusar? Capítulos 29, 30 e 31 de Jó. Talvez o versículo mais bonito do livro de Jó, sabe qual seja? O último do capítulo 31, que termina assim: fim das palavras de Jó. Porque agora ele foi levado ao fim de si mesmo. E os capítulos 29, 30 e 31 são os capítulos da autojustificação, da autopiedade e da autoglorificação. Ele está cheio de compaixão por si mesmo. Ele está cheio de justificativa que ele não poderia estar sofrendo dessa maneira, em hipótese nenhuma. E ele está se glorificando, dizendo: qual foi o órfão que passou fome na minha porta? Quando foi que eu coloquei os meus olhos em uma donzela? E etc, e etc. Autopiedade, autojustificação e autoglorificação. Alto, alto e alto. Ou seja, o ego de Jó está lá no seu clímax. Então ele para de falar no capítulo 31. Chega, ele não tem mais nada o que dizer. Porque ele disse tudo e Deus não disse nada. Deus não dá uma só palavra para Jó. O silêncio de Deus no livro de Jó é um silêncio ensurdecedor. Deus está mudo no livro de Jó. E Jó está sofrendo. Então, no capítulo 32, Eliú, o mais novo dos amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar. Representam mente, vontade e emoções. Psique, alma. Quando Jó está sofrendo, esses três amigos se aproximam dele e representam a alma falando, a mente arrazoando sobre os sofrimentos, o desejo contra os sofrimentos, e os sentimentos, mesma coisa, reagindo aos sofrimentos. Ele faz Bildade e Zofar. E Eliú está calado, quieto, porque ele é o mais novo. Amados irmãos, sem dúvida, Eliú representa o falar do Espírito Santo no livro de Jó. Ele fala do capítulo 32 ao capítulo 37. Leia o que Eliú diz. Porque Eliú vai representar Deus mesmo. Ele é figura do Espírito Santo. Então Eliú vai começar a falar com Jó, e Jó está quietinho agora, apenas ouvindo Eliú. Quando nós estamos sofrendo, pense sobre isso. O primeiro que fala em nós são nossos pensamentos, arrazoando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aliás, o capítulo 3 de Jó, o 3, é o primeiro que inicia a fase de processo, como falei, de sofrimento. Acompanha aí. Ele pergunta 6 vezes por quê.
Por que eu não morri quando eu nasci? Quando eu saí da madre? Por que houve seios que me amamentaram? 6 por quê? Ele está perguntando por que a Deus com punhos cerrados. Por quê? Por quê? Por quê? Então, quando Eliú fala com ele, que representa o Espírito Santo, nós entramos no capítulo 38 agora. Agora Eliú também parou de falar. Ele fala do capítulo 32 a 37, uma longa fala, maravilhosa. É o que o Espírito Santo tem a dizer para Jó. Mas então, no capítulo 38 do livro de Jó, ele inicia assim: depois disto, Deus, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E ele faz um questionário de perguntas para Jó. E vai mostrar que a mente, os arrazoamentos, os sentimentos, a psique de Jó era tão infinitamente pequena para poder compreender os caminhos inescrutáveis do Senhor com os seus amados. Jó era, claro, amado de Deus, tão amado de Deus que o diabo pôs o olho nele. Quando você lê o primeiro capítulo em que o Senhor pergunta para Satanás: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Não é assim? E o Senhor então vai dizer assim para ele: observaste o meu servo Jó. Ele não está fazendo uma pergunta para Satanás, não, ele está afirmando. Ele está dizendo: no seu passear pela terra e rodear por ela, você pôs os olhos no meu servo Jó. Você observou o meu servo Jó. Ele é homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás disse: mas é claro que ele é. Você abençoa ele de todas as formas. Ele tem bênção que não acaba mais. Como que ele não poderia ser esse homem? Então eu tenho um desafio. Satanás disse a Deus: tira o que ele tem e vamos ver se ele não te amaldiçoa. E o que aconteceu, meus amados irmãos, é que Jó nunca amaldiçoou a Deus, mas ele questionou em todos os aspectos o caráter de Deus. E essas duas coisas são diferentes. Então, esse é o ensino do livro. Agora, como ele termina? Quem teve permissão para colocar as mãos em Jó foi o diabo. Mas, irmãos, o diabo não é autônomo. Me permita a expressão que muitos já usaram. Ele ainda é um servo nas mãos do único Senhor. Então, quando o processo é concluído na vida de Jó, ele diz: nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. E o que ele está se referindo aos teus planos? Aquilo que aconteceu com ele. Agora, aquilo aconteceu com ele por quê? Porque Deus deu a permissão para que o inimigo tocasse em todos os seus bens, todos os seus filhos, menos a sua esposa, e a sua saúde, na segunda rodada. Ele ficou então todo debilitado, como nós já falamos. Tocou em tudo. Teus planos, Senhor, não podem ser frustrados. E agora os meus olhos te veem. Agora eu me abomino. A palavra usada no hebraico para abominação, ela está sempre ligada à idolatria. Sempre. Então quando Jó diz eu me abomino, ele está dizendo eu era um idólatra. E o meu ídolo era eu mesmo. Então eu me arrependo, eu me abomino no pó e na cinza. Então o Senhor diz: agora ore pelos teus amigos. Ele faz Bildade e Zofar, porque eles não falaram de mim o que era digno. Porque representam a mente, a vontade, os sentimentos. Por natureza, nem a nossa mente, nem nossos sentimentos, nem nossos desejos falam a favor de Deus, falam contra Deus, deturpam o caráter de Deus. De novo, você se lembra do livro de Hebreus? Os hebreus estavam sofrendo. E o autor de Hebreus escreve assim: Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com todos os santos. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Lembre-se dos dias anteriores, quando foram iluminados e provaram grande luta e sofrimento, sofrendo até o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuíres um patrimônio superior. Vê, irmão? Então, agora nós podemos entrar no assunto, até onde for possível.
Como é que o trabalho da cruz opera em nós? Primeiro braço, como nós falávamos no início, são dois braços. A palavra viva de Deus. Meus irmãos amados, como nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Não é qualquer palavra, não. Não é qualquer ensino, também não. Não é qualquer livro, também não. Irmãos, há livros nas nossas livrarias evangélicas que é simplesmente uma calamidade. Uma calamidade. Mas nós precisamos nos expor à palavra viva de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia. Em segundo lugar, livros espirituais. De realmente irmãos que conheceram o caminho da jornada celestial e, sobretudo, o caminho da vanguarda celestial. Precisamos nos expor à comunhão do corpo de Cristo. A igreja é única na terra. Não há nada como a igreja na terra. É um povo que habita só e não é contado entre as nações. Quando Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus, o Espírito Santo se apossava dele e ele só abençoava o povo de Deus, porque ele não via iniquidade em Jacó. Quão formosas são as tuas tendas, ó Israel. Essa é a igreja de Deus, é a casa de Deus, irmãos. É por isso que de novo o autor de Hebreus diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Exortai-vos, capítulo 3, verso 12. Exortai-vos uns aos outros, cada dia durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido, encrostado pelo engano do pecado, insensível. Porque o primeiro braço do trabalho da cruz em nós é a palavra de Deus, encontrando um sim nos nossos corações. Por favor, irmão, leve isso com você, porque você pode estar dando um não para a palavra do Senhor, em qualquer aspecto. Aquela que te toca, como também vimos nessa tarde aí, mais uma vez, aquilo que toca aí sua vida interior como marido, sua vida interior como esposa, atitudes, pensamentos, comportamentos, relacionamentos, não é? Na família, na igreja, entre aqueles que não pertencem ao Senhor. Se nós não nos expusermos à palavra de Deus e dermos um sim para a luz que o Espírito Santo está lançando dentro de nós, sobre nós mesmos, na sua luz, nós vemos a luz. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ruios-tecia, filhos maduros. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação da glória dos ruios, não dos tecnós. Porque um tecnós pode ser muito bonitinho. Quem não acha um bebê bonitinho? É tão bonitinho que nós ficamos machucando a bochecha dele de tanto torcer, não é? Mas ele é só bonitinho. Só bonitinho. Não tem caráter, não é? Não tem caráter. Tem personalidade. Algumas crianças, quando começam aí a crescer, na primeiríssima infância, os pais dizem assim: meu filho é um gênio, né? Todo pai tem um filho gênio, né? Mas a verdade é que todos têm gênio forte. Todos, não escapa nenhum. Todos são gênios mesmo, né? Porque assim nasceram. Então, meus amados irmãos, se não dermos um sim àquilo que o Senhor tem falado, a luz que Ele tem raiado no nosso coração, e você sabe o que é que o Senhor tem te falado, então esse braço estaria anulado. Ou seja, a palavra viva e eficaz. Hebreus 4,12, você sabe o que eu estou citando. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva. Claro, Deus é um Deus vivo. Então sua palavra é viva. E a palavra de Deus é eficaz. Porque Isaías disse assim: a palavra que sair da minha boca. O problema é que muitas vezes da nossa boca não sai a palavra dele, sai a palavra nossa. Mas a palavra que saiu da minha boca, disse o Senhor, não voltará para mim vazia, mas ela vai cumprir o que me apraz e realizar aquilo para o que foi designada. Meus irmãos, vamos deixar esse tema aqui, para não falarmos o resto da noite sobre ele. Nos expormos à palavra viva de Deus,
Porque o trabalho da cruz, usando a palavra, não é compulsório. Vou te citar só mais um versículo. É de Hebreus mesmo, 4, só que é o versículo 2 agora. Escute. Está falando sobre a geração que morreu no deserto, por incredulidade. Não, assim termina o capítulo 3. Vemos, pois, que não puderam entrar na terra da promessa, da herança, por causa da incredulidade. Hebreus 3,19. E o capítulo 4, versículo 1 começa assim: temamos, pois, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque a nós outros foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles no deserto, a primeira geração. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Qual o problema? A palavra não era a palavra de Deus, a palavra não era pura, não era reta, não era a espada de Deus. Por que não se aproveitou? Continue o versículo para você ver aí, Hebreus 4:2. Porque ela não foi acompanhada, unida, misturada com a fé naqueles que a ouviram. Meus irmãos, antigamente os odontólogos trabalhavam com material para restauração de dentes, uma liga chamada amálgama de prata. Alguns aqui certamente sabem o que é isso. Ela é uma mistura de dois materiais. Primeiro é uma liga composta principalmente de metais, 3 metais, um em especial, prata em especial, e outros metais. Uma liga, certo? E do outro lado, mercúrio puro. Mercúrio e uma liga de metais. Enquanto eles estão separados, nada acontece. Mas quando eles são misturados, todos são metais. Mercúrio é metal, certo? Então, quando esse metal mercúrio é misturado com a liga de metal, se forma uma amálgama. E, no máximo, em 5 ou 6 minutos, essa bolinha de amálgama de prata tem que ser trabalhada naquela cavidade que foi feita previamente naquele dente, para se fazer a restauração. Se esse material não for usado dentro de 5 ou 6 minutos, ele se endurece como uma rocha e tem que ser jogado no lixo. Compreendeu o que eu quero dizer? Ou não? A palavra de Deus, quando ela é dada a nós, se ela não for misturada, acompanhada com a fé naqueles que ouviram, ela se faz perdida. Não é por causa da palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, mas é porque não houve sim da nossa parte. Sim, Senhor, isso é o que eu sou, isso é o que eu sou. Sim, Senhor. Então, a palavra que ouviram não nos aproveitou. Por isso nós dizíamos que o trabalho da cruz não é compulsório. Você pode dizer não. Não, Senhor, isso não. Não, Senhor, deixa para lá. Não, Senhor, amanhã eu resolvo. Não, Senhor, o mês que vem. Não, Senhor, semana que vem. Não, Senhor, mas também olha o outro. Não, Senhor, olha meu marido. Não, Senhor, olha minha esposa. Não, Senhor, olha esse filho que não tem jeito. Não, Senhor, olha essa congregação. Estou quase indo embora. Qual é o outro braço do trabalho da cruz em nós? Segundo, a providência de Deus. Nosso querido irmão César disse, acho que foi ontem, nós falamos tanto que nós perdemos a noção, né? Que providência é uma palavra que não tem na Bíblia. Nem a palavra trindade. No entanto, a trindade está na Bíblia. O conceito está, a verdade está. Providência de Deus significa o quê? Não significa apenas que Deus nos provê. Muito mais que isso. Providência de Deus significa que Ele arranja todas as circunstâncias nas vidas daqueles que pertencem a Ele. Todas. Porque nos céus há um só Senhor, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, meus amados irmãos, nós não estamos
casados com a pessoa errada. O errado está nos nossos corações. Nós estamos reunindo na assembleia errada. O errado está nos nossos corações. Porque se houvesse um marido, um homem ou uma mulher perfeitos, e nós nos uníssemos a ele, nós seríamos o inferno dele. Se houvesse uma assembleia perfeita e nós nos uníssemos a ela, nós seríamos o inferno dela. Porque a grande questão está dentro de nós mesmos, cada um de nós. Então, meus irmãos, não há nenhum caminho para que a casa de Deus seja edificada, para que um casamento seja bonito, feliz, cheio de gozo, se não morrer. Porque se não morrer, vai continuar só debaixo do mesmo teto, só dormindo na mesma cama, só numa assembleia de 500 irmãos, só. Cada uma das nossas circunstâncias, elas são arranjadas soberanamente pelo nosso único Senhor. Por mais inexplicável que isso te pareça, porque parece muitas vezes. Então aí está o segundo braço. Como que nós vamos responder a ele? Um servo do Senhor do passado, fazendo referência à vida bonita que uma serva do Senhor viveu, ele disse assim: todos nós precisamos aprender a nos ajoelhar e beijar a mão que trata conosco. Será que temos feito isso? Ou será que, como Saulo de Tarso, nós estamos recalcitrando contra os aguilhões, dando coices naquilo que o Senhor tem buscado usar nas nossas vidas para o nosso quebrantamento? Como que nós reagimos? Dando coices no nosso cônjuge, dando coices nos nossos irmãos, dando coices para todo lado? Se não morrer, fica só. Agora, irmãos, vamos seguindo para o nosso final. Quais são, então, os 4 elementos, vou precisar passar objetivamente por eles, que necessitam drasticamente desse trabalhar da cruz na vida da alma? Quais são eles? Vamos lá para o primeiro. Mateus capítulo 10. Versos 34 e os seguintes. Por favor, abra sua Bíblia aí. Mateus 10, 34. A chave que nós iremos usar para os textos que vamos ver é a seguinte. Sempre essa, uma chave. Quem ama sua vida, perde-a. Quem odeia sua vida, a ganha. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então sempre essa troca de vidas aí, como você sabe que acontece, né? Esse psique por zoe. Então, essa é a chave. Vamos para 4 textos então onde ela aparece. Aqui está o primeiro. A que se aplica esse texto? Mateus 10, 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Impressionante declaração do Senhor. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão. Que palavra forte também. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Por quê? O Senhor vai continuar. Porque quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, cuidado, porque o mandamento do Velho Testamento é reiterado no Novo Testamento, que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Então não vai fazer confusão na tua cabeça, não. O que está escrito aí diz respeito à prioridade de afetos, prioridade de afeições. Quais são as prioridades da sua afeição? É o seu marido? Não devia ser. Qual é a prioridade da sua afeição? É sua esposa? Não deveria ser.
É seus filhos? Não deveria ser. A prioridade da nossa afeição é o nosso Senhor Jesus. Até porque é somente assim que as outras relações podem ser ajustadas e colocadas no seu devido lugar. Por isso, o texto diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que. Então está muito claro. O trabalho da cruz, tratando com a prioridade das afeições naturais, ou colocado de outra forma, a cruz tem que entrar aí para eliminar as afeições naturais, que todos, claro, temos por natureza, afeições naturais, que elas tenham governo e domínio sobre as nossas vidas. Agora, irmão, esse é um tema, não é? De novo, é um tema para o resto da noite. Nós nascemos, como nós falamos, todos distorcidos. Nossa psique foi desamparada no Éden. Então todas as nossas afeições naturais estão distorcidas. Quantos, dando prioridade a afeições naturais, deixaram de seguir o Senhor? Quantos negociaram seu testemunho cristão por causa de afeições naturais? Irmão, para não alongar muito sobre isso, há uma obra de Scroggie, é a melhor obra que existe sobre Esdras, Neemias e Esther, incomparável, é a melhor comentário sobre Esdras, Neemias e Esther, os livros da restauração, é de William Scroggie. E nessa obra ele faz uma citação chocante de um amigo pregador cristão da época dele. Ele diz assim, que esse servo do Senhor estava recebendo algo mais da luz de Deus no seu interior. Significado então da visão celestial, significado do propósito de Deus, ele estava recebendo. E ele serviu o Senhor num determinado contexto. Ele era um dos líderes ali. Casado, tinha filhos. Chegou um determinado momento em que ele disse assim ao irmão Scroggie, e assim ele registra. Ele disse assim: irmão, eu vou permanecer onde eu estou. Claro que ele disse isso porque ele estava entendendo, né, no seu caso, no seu contexto, que o lugar onde ele estava servindo já não estava mais adequado. Mas então ele disse assim: eu vou permanecer onde estou, olha isso, e eu vou pregar a verdade até onde for possível. Assim. E ele permaneceu onde ele estava. Ele acrescentou assim: e eu então farei isso por amor à minha esposa e aos meus filhos. Vou permanecer onde estou, pregar a verdade até onde for possível, por amor à minha esposa e meus filhos. Bom, o tempo passou, assim ele registra, ele tinha um casal de filhos. O filho mais velho, um homem, foi levado à prisão como um bandido. E a filha, assim é o relato, ela se corrompeu nos palcos do mundo. Por que esse irmão registra isso? Porque, meus amados irmãos, nós não negociamos a visão celestial. Nós não regemos a visão celestial. É a visão celestial que nos rege, que nos governa. A visão celestial é governante, ou deve ser governante em nossas vidas. Eu não fui desobediente à visão celestial. E Paulo viveu e sofreu tudo o que sofreu pela visão que teve, fielmente até o fim. Então, meus irmãos, esse servo do Senhor, infelizmente, conforme Scroggie relata, ele deixou de compreender um princípio. Ele deixou de compreender o princípio anunciado por aquele vidente que procurou Eli para falar com relação aos filhos dele que estavam se corrompendo. Aos que me honram, eu os honrarei. Aos que me honram, eu os honrarei. Então, meus amados irmãos, afeições naturais são um impedimento para a nossa jornada com o Senhor. São um impedimento imenso para a nossa comunhão. Se as afeições naturais não forem tratadas, nós iremos ter clubinhos na vida da igreja. Irmãos que estão unidos por afeições puramente naturais, porque tem empatia nisso ou naquilo, e fazem as pequenas panelinhas
e não convivem uns com os outros, são até incapazes de servir a outros, porque não aceitam a outros. Regidos por afeições naturais. Pense sobre isso, irmão. E peça ao Senhor para lançar luz sobre você. Gostaria de citar um exemplo aqui, vou passar para o próximo. Precisamos ir seguindo. Abraão e Isaac. Quando Isaac nasceu, meus irmãos, Abraão se tornou papai e vovô no mesmo dia. Nós já temos 5 netos, já estamos indo para o 6º neto. Então nós sabemos o que é ser vovô, né? É uma experiência preciosa. Abraão gerou um filho com 99 anos, 100 anos. O Senhor o visitou com 99 anos, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, Gênesis 17. E depois ele gerou, um ano depois, Isaac. Quando Isaac nasceu, meus irmãos, o coração do papai e vovô, Abraão, ele agarrou esse menino de alguma maneira e levou para dentro da sua tenda. Só que esse menino precisaria passar pelo altar. Mas até então não havia passado. Abraão abraçou o dom com D maiúsculo. Aliás, naturalmente falando, muito justificável que ele tenha feito assim. Por quê? Porque ele tinha ouvido o Senhor dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a minha promessa será cumprida em você, não é através da tua serva Agar, que gerou Isaac. Esse foi um fruto teu. A minha promessa será cumprida com o teu descendente, que eu te darei. Imagina a hora que esse menino nasceu. Abraão agarrou e disse: aqui eu estou abraçando a bênção de todas as nações da terra, no meu colo. E ele levou Isaac para dentro da tenda. O dom de Deus, cheio de afetos por esse menino. E Abraão vai caminhando com Deus. Mas, então nós chegamos em Moriá. E o Senhor diz: Abraão, oferece-me o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que está acontecendo aí, meus irmãos? Nós temos ali o pai da fé e o filho da promessa. Qual é a questão entre os dois? É que o filho da promessa ocupou um lugar tão profundo no coração do pai da fé, nas suas afeições naturais, que era impossível para esse pai da fé ver outra coisa que não fosse o dom de Deus, a bênção, o filho, em quem seriam abençoadas todas as nações da terra. E se agarrou a ele com todas as suas afeições. Então o Senhor faz esse pedido: oferece-me o teu filho sobre um dos montes que eu te mostrarei. Até a caminhada era de fé, ele não sabia qual era o monte. Moriá não é apenas um monte, Moriá é uma região. Por isso ele diz: um dos montes que eu te mostrarei. Então ele vai caminhando. E o texto é maravilhoso, porque ele se refere à jornada da cruz, o drama da redenção. Então diz que os dois caminhavam, ambos caminhavam juntos. E Isaac, incrivelmente, levava o lenho nas suas costas. Ele tipifica Cristo, e o lenho pertence a Cristo. Cristo tomou. E Abraão levava o fogo e o cutelo. E foram caminhando. Quando eles subiram o monte, escute bem, Abraão confiava nas promessas de Deus. Claro, não tenha dúvida disso. Hebreus vai dizer que Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Então ele cria na promessa de Deus, que Deus ia cumprir a promessa através de Isaac. Então, o pai da fé e o filho da promessa sobem um monte, e o pai da fé crê nas promessas de Deus, certo? Mas então eles têm a experiência no monte, lá no altar. Você sabe o que aconteceu lá? Quando eles descem do monte, irmão, agora o pai da fé não apenas crê nas promessas de Deus, mas agora ele conhece e crê no Deus que fez as promessas. E essas duas coisas são muito diferentes. Você tem crido nas promessas de Deus, irmão, para você? Mas você tem conhecido o Deus que fez as promessas? Então agora, quando ambos sobem, as afeições estão misturadas. Mas quando ambos descem, as afeições estão separadas. Porque agora Abraão tirou Isaac da tenda, seu amado Isaac, e colocou Isaac no altar.
todas as nossas relações humanas, naturais, afetos, precisam ser colocados no altar. Senão nunca seremos frutíferos para o Senhor. Segundo elemento, segundo texto, não precisamos lê-lo porque já lemos na introdução da nossa reunião. Mateus 16. Então o primeiro aí, Mateus 10, guarde, a cruz tratando com as afeições puramente naturais, para que elas sejam vínculos realmente espirituais. Não há nada que possa promover comunhão genuinamente espiritual que não seja o trabalho da cruz nas nossas afeições naturais. Não adianta usar as melhores técnicas que nós conheçamos, a franqueza mais espontânea, o desejo mais profundo de tentar compreender as pessoas. Nada disso é capaz de criar comunhão genuinamente espiritual. Nada. A não ser o trabalho da cruz em nós. Segundo elemento então, Mateus 16. Já lemos o texto. Mateus 16, verso 21 em diante. Nosso Senhor está falando sobre ir a Jerusalém, sofrer, e Ele então usa a chave de novo. Quem salvar a sua vida, ou preservar a sua vida, perde. Quem perder a sua vida por minha causa, achará. A mesma chave vai aparecer aí no verso 25. Está vendo? Mateus 16, 25. Qual é o contexto? Olha que interessante, irmão. Totalmente diferente de Mateus 10. Mateus 10 tratou, você viu, com afeições naturais. Mateus 16 trata com autocompaixão. E aí, aqui também podemos dar um passo rápido, porque já falamos, já ilustramos com o livro de Jó. A autopiedade do livro de Jó, do coração de Jó, descrito ali. Ó, como eu estou sofrendo, Deus é injusto comigo, tu foste cruel contra mim. Autocompaixão, autopiedade. Também já tratamos desse assunto aqui em outro período. Nós dois que temos ministrado aqui. Que monstro mora aí dentro de nós. Você lembra aquela experiência daqueles 3 que foram lançados na fornalha em Daniel? Você conhece bem a história, não é? Você lembra do 4º homem que foi visto lá dentro? Você lembra depois que eles foram tirados de lá porque o fogo não os queimava? Você conhece a história? Você lembra do relato? O relato diz que não havia nem cheiro de fumaça nos seus cabelos e na sua roupa. Meus irmãos, quando nós passamos por fornalhas de fogo, como Jó passou, sabe qual é o maior perigo? Mantermos o cheiro de fumaça nas nossas vestes e no nosso cabelo. E todos que aproximam de nós vão exalar o cheiro da fumaça. Oh, como você sofreu. Oh, que experiência dramática você teve. Uma perda de um ente querido. Nossa filhinha, mais nova, grávida, com 20 e poucos anos de idade, sepultou um menino, natimorto, com 9 meses. Louvado seja o Senhor. Porque nessa pequena menina, que hoje tem 30 anos, nós não sentimos nenhum cheiro de fumaça. Certamente, irmãos, certamente, quando nós também vivemos essa experiência com ela, foi dramático para nós. Mas, amados irmãos, quando se vê o Senhor, o que é dramático? O que é dramático quando se vê o Senhor? Quando o Senhor fala assim ao seu coração: embora você, Pai, não possa estar lá, o Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança, está lá. O que sua mão pode fazer? Quem é você? Autocompaixão. Um monstro que mora dentro de nós e que quebra a nossa comunhão com o Senhor e uns com os outros. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso nunca te acontecerá. E de todas as chaves que estamos usando aí, então 4 vezes os evangelhos, é só aí que você vai ver o Senhor dizer: arreda para trás de mim, Satanás. Tu és para mim um escandalon, a palavra aí na língua original, pedra de tropeço, porque não pensas segundo a mente de Deus, mas pensas segundo a mente dos homens.
Oh, meus amados irmãos, vamos orar sobre isso. Senhor, eu sou alguém cheio de autopiedade. Senhor, as pessoas estão cheirando fumaça em minha vida. Eu sou aquele que quase que entra na reunião com um cartaz: orem por mim, vocês não sabem como eu estou sofrendo. Não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que me sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Contudo, em nós mesmos já tivemos uma sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Bendito seja o Senhor, porque é isso que Ele é. Terceiro texto, vamos concluindo. Vou ter que passar bem rápido por ele, vai ficar só a citação para você. Lucas 17. Você vai encontrar essa chave, Lucas 17, no verso 33. Lucas 17, 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem a perder, de fato, a salvará. Qual o contexto? Mateus 10, afeições naturais. Mateus 16, autopiedade, autocompaixão. Lucas 17, amor ao mundo. Que texto, meus amados irmãos. Quando o Senhor fala sobre Noé e Ló, é só aí que Ele fala sobre os dois, só aí. Sobre esses dois juntos, só nesse evangelho. Temos dois movimentos maravilhosos aí, também não vamos poder discorrer muito sobre eles, mas fica para você meditar. Olha isso, Noé entrou, Ló saiu. Você tem as duas frases aí nesse texto. Noé entrou aonde? Na arca. A arca tipifica o quê? A salvação de Deus em Cristo Jesus. Se você quiser, herança. Porque Noé se tornou herdeiro da terra seguinte, não é? Só ele mais, ao todo 8 pessoas, ele mais 7, não é isso? Herdeiro. Hebreus capítulo 11 vai dizer exatamente sobre isso, é exatamente isso sobre Noé. Então, Noé entrou, a arca tipifica Cristo. Nós temos caminhado, jornadeado em direção a mais de Cristo, a plenitude de Cristo. Noé entrou e o juízo veio. Assim será na vinda do Filho do Homem. Por que será que no Kairós de Deus, nosso Senhor Jesus ainda não voltou? Por que será que Ele tarda já quase 2000 anos? Será que essa frase, Noé entrou, nos ajuda em alguma coisa? Será que nós temos buscado realmente entrarmos na plenitude de Cristo? Será que temos entendido o princípio do trabalho da cruz em nós? Agora a outra frase é, Ló saiu. Noé entrou na arca, Ló saiu de Sodoma. Que claro, tipifica o mundo. Nós estávamos há poucos meses viajando numa autoestrada famosa ali em São Paulo, pista dupla, estrada excelente, tinha um outdoor imenso na beira da estrada, ainda está lá. Era propaganda de um curso pré-universitário. Então tinha lá o nome do curso e embaixo um slogan. Sabe qual era o slogan? Mais de você em você mesmo. Esse é o slogan do mundo, meus irmãos. Agora, meus irmãos amados, infelizmente, esse também tem sido, de modo geral, o slogan da igreja. Não permite que ninguém cruze o teu caminho. Não deixe que ninguém se interponha entre você e a sua felicidade. Busque o seu prazer, busque o seu bem-estar. Faça mais daquilo que te dá prazer. Hedonismo. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem a perder, de fato, a salvará. Então o contexto dessa chave em Lucas 17 é amor ao mundo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou e foi ascenso ao céu, o coração de João, o apóstolo, se tornou o coração de uma viúva. De uma viúva. Por isso no livro de Apocalipse ele vai falar sobre isso, se referindo aí à Babilônia, dizendo, viúva eu não sou, pranto eu nunca hei de ver. Porque o coração da igreja, sim, por um lado, é o coração de uma viúva. Nosso Senhor não está aqui, nós não o vemos face a face. A sua parousia ainda não aconteceu. Nós estamos aqui sujeitos a tudo isso.
tentações, provas, dores, angústias, ofendendo o Senhor, ofendendo o Espírito Santo, quebrando princípios de Deus. Então, meus amados irmãos, infelizmente esse tem sido o slogan também da igreja. Ouça as coisas por aí, melhor, não ouça, porque é isso que você vai ouvir. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa e também toda a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aí está, irmãos, a cruz e o amor ao mundo. Precisamos orar sobre isso. Senhor, eu amo dinheiro. Senhor, eu amo poder. Senhor, eu amo sucesso. Senhor, eu amo intelectualidade. Um curso atrás do outro, uma especialidade atrás da outra, etc, etc, etc. O que eu amo, Senhor? O que é que eu amo, Senhor? Qual é a minha paixão? Nosso Senhor não responde perguntas que não são feitas a Ele. E por último, irmãos, para terminarmos, João capítulo 12, a última chave que vamos utilizar, a mesma chave, ela aparece então em João 12, verso 26. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. Perdão, verso 25. Quem ama sua vida, ama sua psique. Ama os seus pensamentos, ama os seus desejos, ama os seus sentimentos. Se ama. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que, como é que está aí na sua Bíblia? Odeia. Ah, irmão, é isso que você tem ouvido por aí? É? Você consegue ver o paradoxo com clareza? Será que está correto nós amarmos a nós mesmos, sabendo quem nós somos diante de Deus? Sim, está. Amados, agora somos filhos de Deus. Nós amamos a Deus e por isso nós amamos e respeitamos a nós mesmos. Nós somos templos do Espírito Santo, nós não somos de nós mesmos. Fomos comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então temos uma relação adequada conosco mesmos. E assim devemos ter com os outros. Agora olhe o outro lado. O que é que o texto está dizendo? É para nós não fazermos isso? Não. O texto está dizendo, se você ama aquilo que você é por natureza, isso te domina, isso te governa, você ama seus pensamentos, você ama seus sentimentos, você ama o curso da vida que você estabeleceu para você. Quantos maridos já não disseram para a esposa, ou vice-versa? Você não casou enganado, eu já era assim, agora você suporta. Não é? Eu sou o que eu sou. Qual é o contexto em que essa chave foi usada em João capítulo 12? A cruz tratando com a glória pessoal. Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Vamos concluir aqui. Um tremendo sinal de quem ele era. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou Lázaro, um defunto de 4 dias. E não tem nenhuma palavra registrada de Lázaro em nenhum dos evangelhos. Nem precisa. Porque ele era um ex-defunto. Você já viu ex-marido, ex-presidente, ex-mulher, mas ex-defunto você nunca viu, né? Então Lázaro era um ex-defunto. Esse era o seu testemunho. Depois disso, é dito que muitos judeus creram nele, depois da ressurreição de Lázaro. E mais ainda, gregos estavam procurando lugar para conhecer Jesus. E Filipe ficou muito empolgado e disse, mestre, agora são os gregos que estão vindo aí ouvir da tua sabedoria, querem te conhecer. E nosso Senhor Jesus diz assim para ele, e ele vai chamar o irmão dele, André. Ele vai correndo chamar o André, e diz, olha que coisa, chamar o André, não o irmão dele, vai chamar André. André é o irmão de Pedro. Vai chamá-lo e dizer, olha André, que notícia que eu tenho para você. Gregos estão chegando aí, uma comitiva. E eles querem conhecer o nosso mestre. Agora eles vão ver o que é sabedoria. E deram notícia para Jesus. E Jesus disse o quê? Agora é chegada a hora.
de ser glorificado o Filho do Homem. Eles quase infartaram. Porque o que eles entenderam? Ele vai mostrar para os gregos que ele é a sabedoria. Coitado de Sócrates, Aristóteles, Platão. E então, depois do Senhor dizer, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado, ele diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Oh, meus amados irmãos, nosso Senhor está colocando de lado o trono humano, Ele está colocando de lado a glória pessoal e dizendo, não há desejo, porque eu sou um grão de trigo de Deus que caiu na terra para morrer, para que produza muito fruto. Então precisamos perguntar também ao nosso Senhor, Senhor, em qual medida eu estou buscando glória pessoal? Sabe, irmão, que esse é um exame muito difícil. Sabe por quê? A mão que dá está aqui. A mão que dá. A mão que quer receber, ela não está aqui, atrás dessa. A mão que quer receber está aqui. Aqui. Nas costas, onde ninguém vê. Mas é a mão que quer retribuição. Assim como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, um homem é provado pelos louvores que ele recebe. Desejo de glória, aprovação, louvor, prestígio, fama, sucesso, posições. Meus amados irmãos, nós somos seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. E ele disse não ao trono humano. Precisamos orar ao Senhor e perguntar a ele, Senhor, o que há no meu coração que aspira glória dos homens? 1 Tessalonicenses capítulo 2. Não andando em busca de glória nem de homens, nem de vós e nem de outros. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses. Então, irmãos, vamos pedir ao Senhor que examine os nossos corações. Se nós estudarmos, creio que iremos, se o Senhor assim confirmar, aquelas igrejas no Apocalipse, as 7 igrejas, nas sessões da segunda-feira, então nós vamos ver o exame que elas sofreram, por aquele que tem olhos como chama de fogo. E o que é que ele estava buscando ali em cada uma delas? Para que então um testemunho vivo do Senhor pudesse ser evidente naqueles candeeiros. Irmãos, nós somos candeeiros do Senhor. Não há nenhuma entidade nessa terra que seja candeeiro do Senhor, só a igreja. Qual é o nosso problema? Os pavios estão fumegando, mas o Senhor não apaga a torcida que fumega. Graças a Deus. Ele é fiel à sua aliança. Ele é fiel a si mesmo. Mas se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que o Senhor nos ajude nisso. Vamos então orar. Senhor, te pedimos, mais uma vez, recorremos à tua imensa misericórdia para conosco, a tua imensa graça, te suplicando que o Senhor, uma vez mais, plante fundo nos nossos corações essas sementes, amado Senhor, para que elas não se percam. Senhor, nós não nos conhecemos como tu nos conheces. Temos uma imagem tão inadequada de nós mesmos. Por isso te pedimos, amado Senhor, que na tua luz vejamos a luz. Trata-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, para que possamos ser um real testemunho vigoroso do Senhor nesses dias trevosos. Assim nós oramos, em ti confiados. Amém.